Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês à playlist de função afim, ou função do primeiro grau. No vídeo anterior nós fizemos uma introdução, caso você não tenha visto, corre lá para você poder entender bem a continuação de hoje. Bom, eu tinha apresentado para vocês, a lei de formação da função, que é justamente esse formato aqui, e tinha apresentado o A como uma constante, o A relacionado sempre à minha variável e o B bonitinho ali que não variava, independente de qualquer valor de x. Só que agora é um pouquinho diferente. Eu vou dar nome e função para cada um deles. O A é o que nós chamamos de coeficiente angular. A, coeficiente angular. A de angular. Então, fica fácil, da gente poder lembrar. E ele é responsável pelo quê? Olha só, vou fazer aqui no rascunho rapidinho, só para a gente poder entender, mas isso vai ser explicado de uma forma mais expressiva mais para frente. Eu tenho aqui, o meu eixo x, o meu eixo y, o meu plano cartesiano, tem na playlist de função, playlist anterior a essa. E aqui eu tenho o gráfico de uma função afim, mais ou menos algo assim. Ok? Pois bem, o que acontece? Vou pegar um ponto qualquer daqui. Vou pegar esse ponto aqui, vamos supor que seja o ponto 2 e 2. Tá? O coeficiente angular, ele vai ser responsável pelo quê? Ele vai ser responsável pela angulatura, ou seja, inclinação do meu gráfico. E o B? O B, ele é o meu coeficiente linear. O que quer dizer isso? Única e exclusivamente é aonde ele vai tocar o meu eixo Y. Então, revisando, o A é o meu coeficiente angular, que vai determinar a inclinação da minha reta f de x, que é a minha reta do gráfico. E o B é o meu coeficiente linear, é onde esse gráfico verde vai interceptar no eixo Y, ok? Vamos ver agora um exemplo que vai pedir para a gente determinar quais são os coeficientes. Olha lá, ó. Determine o coeficiente angular e linear das funções abaixo. Muito bem, eu já disse para vocês que o A é o meu coeficiente angular. O A é o coeficiente que está acompanhando a variável. Nesse caso aqui, a minha variável é o x. Então, o meu coeficiente angular, que eu vou chamar de CA, é igual a 2. E o meu coeficiente linear, que eu vou chamar de CL, é igual a menos 1. Lembrando que o sinal sempre carrega, ok? Nesse caso aqui, a minha variável é o x de novo, Então, o meu coeficiente angular, que é o valor de A, vai ser 1 sobre 2. E o meu coeficiente linear, que é o valor de B, que está aqui, vai ser 5. Esse aqui costuma pegar muita gente na pegadinha, ó, coeficiente angular. A variável é o x, o π não. Π é um valor, 3,14, arredondando, Então, qual que é o meu coeficiente angular? É o número que está acompanhando a variável x. No caso, 2π, não posso esquecer, sobre 3. E o meu coeficiente linear? Meu coeficiente linear é o número sozinho. 4π ao quadrado sobre 3. Não posso esquecer do sobre 3. Muito bem. Agora aqui eu trago umas informações importantes. Então, vocês anotem aí no caderno de vocês e gravem isso aqui, que isso é muito importante. Dizemos que uma função afim é linear se B for igual a zero. Ou seja, uma função é linear se é dada da forma f de x igual a ax, com a diferente de zero. Então, um exemplo de uma função linear, ó, f de x igual a 2x. Isso é uma função linear.
Por que ela vai ser linear? Porque todos os valores vão estar seguindo uma certa constância. Nesse exemplo aqui, por exemplo, se o x for 1, o meu y vai ser 2. Se o meu x for 2, o meu y vai ser 4. Ou seja, vai seguindo. Enquanto o x aumenta de 1 em 1, o y vai aumentando de 2 em 2. Então, é uma forma linear. Ou seja, não possui o valor de b. Ou seja, não possui coeficiente b. Ele é igual a 0. Dizemos que uma função é constante se a for igual a 0. Ou seja, a função é constante se é da forma f de x igual a b. Um exemplo seria f de x igual a 2. Por que ela é constante? Porque independente, seja lá qual for o valor de x, ele sempre vai me dar, sempre vai resultar em 2 em y. Então, a função é isso aqui. É uma reta constante paralela ao eixo x. É verdade, se x fosse 1, não tem como, né? Porque o x não aparece aqui, então o resultado é 2. Se x for 2, não aparece, então o resultado é 2. Por isso que ela é uma função constante. Dizemos que uma função afim é crescente se a for maior do que 0. Ou seja, a maior do que 0, f de x é crescente. Como assim, gente? Um exemplo, ó, f de x igual a 2x mais 1. É um exemplo. Por que ela vai ser crescente? Porque o a, que vale 2, é maior do que 0. Dizemos que uma função é decrescente se a for menor do que 0. Ou seja, a menor do que 0, função decrescente. O exemplo de uma função decrescente pode ser, por exemplo, menos 3x mais 2. Por que ela é decrescente? Porque o a vale menos 3. E menos 3 é menor do que 0. Por isso, ela é decrescente. Ah, professor, mas se o a for igual a 0? Se o a for igual a 0, a função é constante. Se o a for maior do que 0, é crescente. Se o a for menor do que 0, é decrescente. E mais para frente, quando a gente vê o gráfico, vocês vão entender bastante essa questão de constante, crescente e decrescente. Vamos ver alguns exemplos. Determine a função que passa pelo ponto e tem coeficiente linear igual a 2. Bom, quando é um ponto, nós já sabemos que um ponto é representado por x e y. Então, eu tenho um valor de x, que é esse aqui, e tem um valor de y, que é esse aqui. O coeficiente linear, eu sei que é o valor de b, que é igual a 2 nesse caso. Uma função ela pode ser escrita dessa forma. f de x igual a ax, que é o coeficiente angular vezes a variável, mais b, que é o coeficiente linear. Beleza, eu tenho um ponto, ou seja, eu tenho um valor para x e um valor para y, e tenho um valor de b. Vou substituir. Vamos ver no que vai dar? Olha lá, f de x eu sei que é a mesma coisa que y. O y vale menos 3. O a, não sei. Vou deixar ele quietinho aqui. O x vale 5. O b, tá aqui, ó, vale 2. Vou pegar esse 2 que está somando, vou levar para o outro lado subtraindo. Vou ficar com menos 5 igual a 5a. Vou pegar esse 5 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. A vai ser igual a menos 5 dividido para 5. Então, o coeficiente angular é igual a menos 1. Então, se eu for reescrever essa função, né, que é o que o problema está pedindo, o valor de A está aqui, menos 1 vezes x, menos x, mais o valor de B, que ele deu 2. Então, essa é a função que descreve a reta que passa pelo ponto, menos 5 e menos 3, e tem coeficiente linear igual a 2. Muito bem, vamos fazer outro exemplo. Está aqui. Determine a função que passa pelo ponto
e tem coeficiente angular. Dessa vez é o angular igual a menos 3. O ponto, relembrando, ele pode ser representado pela forma x, y, né? Então, o 1 equivale a x e o 4 equivale a y. E o coeficiente angular é o meu a, que nesse caso vale menos 3. A função pode ser descrita por f de x igual a ax mais b. F de x, eu sei que f de x é a mesma coisa que y, e o y vale 4, que é igual ao coeficiente a, que vale menos 3, vezes o x, que vale 1, mais o b. Menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Passei para o outro lado, vai dar mais 3. 4 mais 3 vai dar 7. Então, o meu b, coeficiente linear, vale 7. Então, reescrevendo a função, o a, o problema me deu, vale menos 3, x, mais o valor de b, que vale 7. Então, essa é a lei de formação da função que passa pelo ponto 1 e 4 e que tem coeficiente angular igual a menos 3. Muito bem, muito bem. Vamos falar agora da raiz da função. As raízes ou zeros da função, nós encontramos dessa forma, né? Pode estar pedindo para determinar as raízes da função ou determinar o zero da função. São os valores de x em que anulam a função. Ou seja, eu quero que f de x, que é o meu y, seja igual a zero. Bem simples, né? Vamos fazer o exemplo que vocês vão entender perfeitamente. Determine o zero das funções abaixo. 2x menos 8. Quando eu quero o zero da função, eu vou substituir o f de x por zero. Então, vou ficar com 2x menos 8 igual a zero. 2x igual a menos 8 passou para o outro lado, ficou mais 8. X igual a 8 sobre 2, então x vai ser igual a 4. Ou seja, o zero da função é x igual a 4. Ou seja, a raiz dessa função, o valor que faz com que a função seja igual a zero é o 4. Nesse caso aqui, y igual a 2x dividido para 3 mais 6. Eu quero o zero da função, então eu quero o valor de x para que y seja igual a zero. Então, eu vou ficar com 2x sobre 3 mais 6 igual a zero. Vou pegar esse 6 e vou levar para o outro lado. 2x sobre 3 igual a menos 6. Vou pegar esse 3 que está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, vou ficar com 2x igual. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18. X vai ser igual. Vou pegar o 2 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Menos 18 dividido para 2. X vai ser igual a menos 9. Muito bem. Então, quando x for igual a menos 9, a minha função vai dar zero, vai ser zerada. Ou seja, menos 9 é a raiz dessa função. Agora, vocês vão entender uma coisa. Por que eu chamo essa função de função do primeiro grau? Porque sempre que for função do primeiro grau, ela vai ter uma e única e exclusiva raiz. Ou seja, só vai existir um valor de x que aquela função vai ser igual a zero. Se fosse uma função do segundo grau, por que é segundo grau? Porque vai existir duas raízes para aquela função. Por que eu chamo de função do terceiro grau? Porque vai existir 3 raízes para aquela função. E assim sucessivamente. Por isso que nós chamamos de função do primeiro grau, porque só tem uma única raiz. Olha só que interessante aqui também que eu consigo observar. De uma forma mais geral, a única raiz de uma função desse tipo, né, que nós sabemos que é o padrãozinho da função do primeiro grau, pode ser dado por quê? Pode ser dado por x igual oposto de b
sobre A. Se eu quiser calcular a raiz, eu não preciso fazer esse processo todo. É só eu fazer oposto de B sobre A. Olha só, nesse caso aqui da letra A, vou fazer no quadrado aqui, ó. Olha como gasta menos tempo. Oposto de B, o B valia menos 8. Menos 8 vai dar mais 8. Sobre o A valia 2. 8 sobre 2, 4. Viram que bacana? Nesse outro caso aqui, ó, x vai ser igual. O oposto de B. O B vale mais 6. O oposto, menos 6. Dividido por quê? Por A. O A vale 2/3. Nesse caso, eu mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Simplificando aqui, eu vou ficar só com menos 3. Então, x vai ser igual a menos 3 vezes 3, menos 9. Olha como se torna muito mais fácil, muito mais prático de se resolver, conhecendo esse camarada aqui, né? E por que que ele funciona? Olha só, quando eu peço o zero da função, é a mesma coisa que eu escrevesse, né? Ax mais b igual a zero. Passo o b para o outro lado, ax igual a menos b. Passo a dividindo, x igual a menos b sobre a. Por isso, dessa formulazinha. É importante eu saber esse passo a passo aqui do lado esquerdo? Mas também é muito útil em provas, por exemplo, como o Enem, que você tem um espaço de tempo muito curto para resolver muitas questões, eu saber essa situação também, que a única raiz de uma função do primeiro grau é oposto de B sobre A, que eu logo de cara já vou saber. Opa, não preciso fazer isso tudo. Eu pego o oposto de B, substituo pá, em uma ou 2, 3 linhas no máximo, eu respondo até mesmo as mais complexas, que levaria muito mais tempo para se resolver. Então, o que eu levaria 10 segundos, agora eu levo só 5, né? Levo 2 segundos, às vezes, dependendo da questão. Então, vale muito a pena gravar essa situação. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se esse conteúdo está ajudando vocês, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista aos vídeos dessa playlist que eu vou deixar aqui disponível para vocês. Revisem os conteúdos, peguem os exemplos e tentem refazer de novo. E compartilhe isso tudo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!